Você sabe quais eventos do UFC mais venderam pacotes de PPV? Ficou curioso para saber? Fique conosco e mostraremos os eventos que mais renderam dinheiro para o UFC. Antes de começar, peço que deixe o like, se inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Em quase 30 anos de história, o UFC já realizou pouco mais de 600 eventos. No início, a frequência era bem baixa. Ela foi aumentando com o passar dos anos, e desde 2014, apenas 2 anos, a 2017 e 2018, com 39 ambos, não tiveram ao menos 41 eventos. Existem vários tipos de evento, aqueles veiculados na ESPN, outros veiculados na ABC. Os que costumam ter as melhores lutas são os numerados. Neles, são vendidos pacotes de PPV, a pay-per-view, para que as pessoas possam assisti-los. Isso acaba gerando um bom dinheiro ao UFC. Acompanhe agora os 7 eventos do UFC que mais venderam pacotes de PPV. Em sétimo lugar, o UFC 200, 1,2 milhões de vendas. As lutas do UFC 200 o tornaram um dos melhores eventos de sua história. Os cards preliminares contavam com bons lutadores, como TJ Dillashaw, Kelvin Gastelum e Juliana Penha. No entanto, o principal só tinha duelos espetaculares. Nele, tivemos José Aldo contra Frank Edgar. Anderson Silva enfrentou Daniel Cormier, e Brock Lesnar retornou ao octógono depois de 5 anos. A luta principal foi entre Amanda Nunes e Miesha Tate, com a brasileira levando a melhor. Esse card recheado e estrelado fez com que mais de 1,2 milhões de pacotes de PPV fossem vendidos. Em sexto lugar, o UFC 205, 1,3 milhões de vendas. Pouco tempo depois do UFC 200, a organização conseguiu montar mais um daqueles eventos espetaculares. Para se ter noção, o card preliminar tinha Khabib Nurmagomedov. Já no principal, foram 3 disputas de cinturão. Joanna Jędrzejczyk venceu Karolina Kowalkiewicz e manteve seu cinturão. O duelo entre Tyron Woodley e Stephen Thompson, pelos meio-médios, terminou empatado. A grande luta foi entre Conor McGregor e Ed Alvarez. O irlandês venceu, conquistou o cinturão dos leves e se tornou o primeiro lutador na história a ser campeão de 2 categorias simultaneamente. O chamado maior UFC da história, por Dana White. Em quinto lugar, o UFC 194, 1,4 milhões de vendas. O UFC 194 tinha tudo para ser um dos eventos mais marcantes de 2015 na organização. Isso porque a luta principal dele era entre José Aldo e Conor McGregor. Esse combate deveria ter ocorrido antes, mas uma lesão do brasileiro acabou postergando-o. Infelizmente, a tão esperada luta acabou não correspondendo às expectativas. Isso porque McGregor nocauteou Aldo com apenas 13 segundos, chocando todos os fãs do esporte. O evento ainda teve outras boas lutas, como a conquista do cinturão dos médios por Luke Rockhold. Porém, aquele que era para ser o grande duelo, acabou sendo muito mais rápido do que se esperava. Em quarto lugar, o UFC 196, 1,5 milhões de vendas. McGregor é protagonista de grande parte dos eventos mais vendidos da história do UFC. Na edição de 196, ele novamente fez a luta principal. O card não era tão atrativo como os outros. Havia apenas uma disputa de cinturão, entre Holly Holm e Miesha Tate. Miesha acabou se tornando campeã, título que logo perdeu na luta seguinte para Amanda Nunes. McGregor enfrentou Nate Diaz, em uma luta pelos meio-médios. O irlandês acabou sendo derrotado por finalização ao fim do segundo round. Em terceiro lugar, o UFC 100, 1,6 milhões de vendas. Dos eventos do UFC apresentados nessa lista, esse é o mais antigo com certa distância. Ele foi realizado em julho de 2009, em Las Vegas. Ficou por 7 anos no topo dos mais vendidos de todos os tempos. Isso era justíssimo, afinal, ele contou com grandes lutas. As principais foram disputas de cinturão. Jorge Street Pierre derrotou o brasileiro Thiago Alves por decisão unânime, mantendo o título dos meio-médios. Na grande luta, Brock Lesnar nocauteou Frank Mir no início do segundo round, defendendo pela primeira vez o cinturão dos pesados. Em segundo lugar, o UFC 202, 1,65 milhões de vendas. Uma das maiores revanches da história do UFC aconteceu em um dos eventos mais vendidos da organização. Em agosto de 2016, McGregor e Nate Diaz voltaram a se enfrentar.
O resto do card não era tão bom, porém, essa luta principal prometia muito. E ela cumpriu, e a encarada entre os dois pegou fogo, sendo recheada de xingamentos. O duelo em si teve 5 rounds e o ganhador foi Conor McGregor, por decisão. No entanto, muitos fãs de MMA acreditam que Diaz deveria ter saído com o triunfo naquela noite. Em primeiro lugar, o UFC 229, 2,4 milhões de vendas. O evento com mais pacotes de PPV vendidos do UFC ocorreu em outubro de 2018. Novamente, o card não contava com múltiplas disputas de cinturão. Porém, ele tinha Conor McGregor em sua luta principal e o irlandês sabe atrair público como poucos. Ele enfrentou o russo Khabib Nurmagomedov, que era campeão dos leves. Os dois tiveram uma série de desentendimentos nos meses anteriores ao duelo, criando ainda mais expectativa. Khabib venceu por finalização no 4º round. Depois que a luta acabou, ele partiu para cima de membros da comissão do irlandês, iniciando uma confusão generalizada. Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Aproveitando, peço que deixe o like, se inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Todos os anos temos visto o UFC montando eventos espetaculares. A organização conta com os lutadores de MMA mais talentosos do mundo e sempre consegue chamar a atenção do público, com bons confrontos e narrativas interessantes. Você viu algum desses eventos? Qual deles é o seu favorito? Deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Bye bye.